Oi, que Deus abençoe. Meu nome é Jade, é um prazer estar aqui com você. Quero levar uma palavra ao seu coração. Então, vamos lá. O Espírito Santo trabalhou comigo sobre o GPS, né? Imagine que você está em um lugar que você desconhece, uma cidade nova, né? Que você desconhece onde ficam os bairros, onde se localiza as ruas, e você recebe um endereço do qual você tem que ir. E você resolve simplesmente pegar o carro, porque o carro você domina, tem um carro bom, motor bom, pneu bom, um carro assim maneiro, e você fala assim: "Ah, eu sei dirigir, né? Até com uma mão ou sem as mãos, e vou, eu tenho um endereço, é só ir." Né? Se a gente for assim numa cidade grande, vamos dizer São Paulo, Rio de Janeiro, uma cidade assim que a gente desconhece totalmente, o que que vai acontecer? A gente vai ficar andando e olhando ali. Vamos ver a placa ali, onde que tá dizendo? E vai olhando e muitas vezes a gente não vai chegar a lugar algum. Ou pode chegar, né? Igual no Rio de Janeiro, algum lugar que é perigoso e ter o carro roubado, perder a vida ou algo desse tipo, né? Não é somente ir. Eu posso ter o conhecimento do endereço, eu posso conhecer o carro e dominar bem a direção, mas eu preciso do GPS para me levar certinho aonde eu desejo ir, o destino do qual eu preciso ir. Muitas vezes nas nossas vidas a gente está assim, a gente tem a palavra de Deus, a gente lê a palavra de Deus, a gente conhece, reconhece que Deus é com a gente tem o endereço da onde a gente precisa ir, mas não liga o GPS, que é o Espírito Santo, para nos conduzir. A gente só vai, né? Ah, eu já conheço a palavra e eu vou, mas não escuto o que o Espírito Santo quer falar durante o dia. Muitas vezes a gente só vai no automático. Levanta, faz as mesmas coisas, a mesma rotina, até dirige pelas mesmas ruas e muitas vezes o Espírito Santo naquele dia quer te usar de uma maneira diferente. Quer que você pegue um caminho diferente para que você possa ser bênção na vida de alguém que está necessitando daquele dia. E a gente não para ouvir o Espírito Santo, a gente conhece a palavra que é o endereço, a gente conhece o funcionamento do carro, mas a gente não ouve o Espírito Santo. Depois a gente reclama, a gente fala assim: ah, o Espírito Santo fala comigo, Deus não fala comigo. E Deus muitas vezes está falando a cada instante com você durante o seu dia, muitas vezes pela natureza, por uma criança, por um colega do trabalho, e a gente não está percebido a voz do Espírito Santo. A gente reclama: ah, eu quebrei a cara, eu conheço a Bíblia e Deus não falou comigo e eu fiz isso, me dei mal. Mas muitas vezes você não ouviu o Espírito Santo te alertando. Você conhecia a palavra de Deus, mas não ouviu o alerta do Espírito Santo. Imagina, eu estou no carro, eu tenho o endereço, eu coloquei lá o endereço no GPS tudo direitinho, né? Como manda o figurino. Só que quando o GPS começa a falar, eu não dou bola, eu tô distraída, tô conversando, e de repente o GPS fala assim: ó, vai para a faixa de número 1, vá para a sua esquerda, permaneça ali, que logo você vai ter que virar na próxima bifurcação ou na próxima entrada você vai ter que entrar. Fique lá na outra faixa da esquerda, não indo para a direita, vê se você vai conseguir chegar a algum lugar. O que vai acontecer? Quando ele falar assim, vire à direita, você tá lá noutra faixa e tem um monte de coisas te impedindo, um monte de carro te impedindo e não tem como você costurar outras. A gente vê pessoas que fazem isso, né? Costura assim, entra lá, mas o que corre risco? Bater. E muitas vezes a gente só até ouve o Espírito Santo e quer fazer afobado na correria e a gente acaba atropelando e não dando certo. Ou simplesmente o Espírito Santo está falando, vira à direita, e a gente oh, só indo, não ouvindo, e vai perder
aquela entrada. Muitas vezes a gente vai ter que andar vários quilômetros a mais até chegar a um próximo retorno, para retornar, para voltar, para iniciar naquele local que era o endereço que a gente tinha. E a maioria das vezes é o que tem acontecido nas nossas vidas. O Espírito Santo está falando: vir aqui, para com isso, não aceite essa proposta, olha, obedeça, né? Saia desse lugar nesse momento, não ande por essa rua, contorne por lá, não fale, não retruca, não responde. E a gente só vai. O Espírito está falando, é coisa da minha cabeça, é coisa da minha cabeça, eu estou imaginando coisa, e a gente quebra a cara. Quantas vezes a gente vê pessoas falando assim: olha, eu quebrei a cara, Deus não me avisou, eu fiz isso, mas Deus não falou comigo. Será que é verdade? Será que é verdade? Se você anda na palavra, conhece a palavra de Deus, muitas vezes Deus falou com você e você não conseguiu ouvir a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque você muitas vezes estava tão apressado no seu dia, tão atarefado, muitas vezes você tomou decisões que nem orou, nem foi pedir, né, para o Espírito Santo assim: ó, Espírito Santo, me conduz nesse dia. Quando você acordar, peça: Espírito Santo, me conduz nesse dia. Espírito Santo, me move por lugares que o Senhor quer. Aquelas pessoas que o Senhor quer que eu fale com ela nesse dia, coloque. Tira o laço dos meus caminhos. Ó, e a gente só vai. A gente aprendeu a viver no automático. Eu conheço a Deus. Deus está comigo. Eu tenho a palavra, eu tenho o endereço, mas não ligo o GPS, não ligo o GPS, não ligo o GPS e acaba passando da medida da onde deveria virar, onde não deveria pisar, o que não deveria fazer. O Espírito Santo, ele anda junto com a palavra de Deus. Ele anda junto com a palavra de Deus. Não adianta eu só ter o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo e não conhecer a palavra, porque é a palavra que nos liberta, a palavra é o endereço, a palavra que nos conduz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem que ser os dois juntos. Muitas vezes a gente só se preocupa com um, né? Só se encher. Eu só ler, só conhecer a Bíblia. Não, você tem que ter o GPS, você tem que ter a palavra de Deus, né? Que é o endereço. Você tem que ter a palavra de Deus e você tem que ter o Espírito Santo te conduzindo. Quantas vezes a gente vai ler a Bíblia e a gente não entende nada? Por quê? Tá faltando a gente pedir para o Espírito Santo, ô meu amigo Espírito Santo, vem aqui comigo ler a Bíblia agora. Vem aqui. Olha, quantas vezes a gente vai ler, a gente já leu aquela passagem ó, tantas e tantas vezes, e a gente pede assim para o Espírito Santo: ó, leia com meus olhos, me ajuda. E no momento que a gente está lendo uma passagem que a gente muitas vezes até conhece de cor e salteado, e o nosso entendimento faz boom, dá um boom assim, e a gente fala: nossa, como que eu não percebi isso aqui antes? Estava aqui na minha cara. É porque a gente precisa do Espírito Santo. A gente precisa do Espírito Santo para ler a palavra. A gente precisa do Espírito Santo durante o nosso dia, no nosso trabalho, com a nossa família. Ele é o GPS do céu. Ele não precisa ser atualizado, porque ele sempre é, sim, verdadeiro, não precisa de atualização. Agora nós precisamos nos atualizar. A gente precisa ir lá, orar, jejuar, buscar a Deus, buscar estar em conformidade com o Espírito Santo, abrir os nossos ouvidos para ouvir a voz dele. Que não adianta a gente conhecer a palavra de Deus e não nos deixarmos ser guiado pelo Espírito Santo. A palavra anda junto com o Espírito Santo. Não adianta a gente ter um carro maravilhoso, né, na garagem, o último modelo do ano, e a gente não saber dirigir, o carro vai ficar lá, não vai ter função nenhuma na nossa vida, né? A gente tem o carro, a gente precisa conhecer como funciona o carro para a gente entrar lá e ir para onde a gente deseja, onde a gente precisa. A gente tem a palavra, mas a gente precisa do Espírito Santo
tomar a direção das nossas vidas, pegar o comando. Não é mais você que manda, Rocheri. Não é mais você que manda. Sou eu que estou no comando da tua vida. Sou eu que comando. É eu que vou te levar para lugares muitas vezes que você não vai querer. Mas é eu que muitas vezes vou levar a você lugares que você tanto sonhou e almejou. Mas eu vou te conduzir dentro da palavra. Eu dirijo a sua vida. É isso que o Espírito Santo quer que você, que a gente redobre, sim, sabe, a atenção, tenha intimidade com Ele, para a gente ouvir a voz dele. Porque muitas coisas que a gente já passou na nossa vida, né? Você pode analisar a sua vida. Foi por não ouvir o Espírito Santo, não ouvir a Deus. A gente conhecia a palavra de Deus, mas no momento do qual a gente mais necessitava, a gente não ouviu a Deus, a gente não orou, a gente não esperou o momento certo de virar com o Espírito Santo. Agora, vai! Não, já vou, tô com pressa, né? E a gente acorda assim, minha vida é muito corrida, não tenho tempo, não tenho tempo. Mas não tem tempo para o principal da vida, que é ouvir o Espírito Santo. Tire tempo, gaste tempo em conhecer a palavra de Deus, mas tire tempo também de você construir uma intimidade com o Espírito Santo, que ele vai te dirigir como seu GPS. Vai por aqui, vai por ali. Não faz isso não, filha. Não é isso que eu quero para você. Filha, você não quer fazer isso, filha, mas o resultado, né? Aparentemente isso que eu tô te dirigindo para fazer, parece não é bom, mas você vai ver o resultado que será na sua vida e da sua família. Então, que você hoje ajuste aí na sua vida a palavra de Deus e o Espírito Santo para te conduzir. A palavra de Deus no seu coração e os seus ouvidos apurados, aguçados para ouvir a voz do Espírito Santo e ser conduzido todos os dias da sua vida. A gente não precisa ser conduzido só alguns momentos. Nós, seres humanos, precisamos ser conduzidos todos os dias. Imagine, eu já morei em estados diferentes. Você chega numa localidade, né? E quando a gente chega, a gente costuma só andar naquele bairro, né? Que a gente está assim, naquele bairro, porque é seguro. Daí a gente, aos poucos, a gente vai explorando. Muitas vezes a gente mora numa cidade grande, vai ter muitos bairros que a gente nem vai conhecer, né? Hoje com a internet é tudo mais fácil. Agora imagine, você está vivendo aí um pedaço da sua vida. Né? Nem usa mais o GPS, porque você já conhece tudo aí, o seu bairro, onde você mora, onde você se estabeleceu. Ou vamos trazer para a prática da nossa vida espiritual. A gente já anda com segurança, porque conhece a palavra de Deus, mas só anda no raso, naquele pedacinho lá, e não quer conhecer, muitas vezes, mais profundo, porque a gente tem medo de errar o caminho e se arriscar. Olha, quando Deus deu essa palavra, Deus mostrou assim, filha, meus filhos têm andado assim, só ali no próprio bairro, sabe? Só no próprio bairro. Mas se eles soubessem o que tem além disso que eles têm vivido, daquilo que eu tenho para eles experimentar, eles não ficariam ali só na segurança, no conforto. Imagina, você mora numa cidade que você acabou de mudar, mas você está só vivendo ali nos caminhos que você conhece, né? Na segurança do seu bairro, daquele trecho que você vai trabalhar, da escola dos seus filhos. Mas imagina, nessa mesma cidade, tem uma praia paradisíaca, maravilhosa. Tem um parque aquático temático gratuito para você. Tem parques de diversões que nenhuma outra cidade tem. Tem os melhores restaurantes e a comida é de graça. Imagine, e você só vivendo ali no seu miolinho e deixando de desfrutar tudo aquilo que tem além do desconhecido para você. É isso, minha filha, é isso, meu filho, que Deus quer para nós. Tem um mundo inteiro de coisas maravilhosas que Deus quer que eu e você desfrutemos. Mas por andarmos só na segurancinha ali do que a gente já conhece, a gente não tem experimentado viver
o novo, o sobrenatural que Deus tem para nós. Ó, imagine, você assim, vivi 50 anos nessa cidade. Só no final da minha vida eu descubro que tinha um parque maravilhoso, comida de graça, uma praia linda, e eu perdi. É isso que Deus quer. Saia do seu comodismo. Do comodismo de, não tenho vontade de ler a Bíblia, não vou ler. Não tenho, eu sei tudo, não preciso do Espírito Santo. Saia, desce. Quando o Espírito Santo te lançar mais alto, a lugares que você desconhece, vá. Sintonize a frequência com ele, né? Pegue a palavra, o endereço e vá na fé para você viver coisa extraordinária. O que você vive hoje é muito pouco do que Deus quer que você viva. Então, muitas vezes estamos aqui, ó, só vivendo numa caixinha e tem um mundo inteiro de novidades que Deus quer que você vivamos em plenitude com Ele. Pense nisso. A vida, né, é cheia de desafios. Sei que mudanças para ir para o novo gera desconforto, insegurança. Segura na mão de Deus, liga a sintonia e vai com o Espírito Santo te conduzindo. É isso que Ele tem para nós, para mim, para você. E Ele tem muito, muito, muito para nós. Não fica só no raso, né? Só molha o pé, os arteios. Daí só molha os joelhos, a cintura. Não, mergulhe no tudo que Deus tem para você, porque é grande e nós não estamos vivendo, porque a gente não está saindo, né, do comodismo ou só vivendo na superfície ali, no raso. Deus quer que você se aprofunde nele e creia nele, se agarre à palavra e seja dirigida pelo Espírito Santo e viva o melhor que Deus tem para você, somente para você, porque é cada um a decisão de sair do seu quarteirão e ir lá viver e desfrutar. A decisão é minha, a decisão é sua, então bora servir a Deus com mais afinco e desfrutar tudo que Ele tem para mim e para você, em nome do Senhor Jesus. Até mais!